Tem saído umas notícias bem interessantes a respeito de algumas coisas que estão mudando e balançando o mercado, e eu resolvi falar sobre eles aqui nesse Fala e Produz. Meu nome é Robson Oliveira e hoje a gente vai falar sobre aquela polêmica que surgiu esses dias, que foi essa daqui, ó. Setor de supermercados em São Paulo enfrenta escassez de mão de obra com 30 mil vagas abertas. E aí, já tem logo um comentário aqui colocando o seguinte: como assim as pessoas não querem mais trabalhar 12 horas por dia, 6 por 1, ganhando R$ 1.500? Eu vou trazer aqui não somente a minha opinião, mas também como isso pode se relacionar com o que você está buscando hoje em dia como carreira. É bem provável que você está nesse vídeo, e para além do que você acredita que é o certo, que é errado, tem um detalhe. É muito provável que você olhe para isso aqui com aquele olhar que fala assim: olha, eu até poderia estar precisando, mas se eu fizer um pouquinho mais de esforço, eu consigo viver por conta própria, ter o meu próprio dinheiro, ganhar muito mais, tá? Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, então se inscreve aí no canal e deixa o like para eu ter certeza que esse vídeo aqui é interessante para você. Enquanto eu vou falando, obviamente eu já vou produzindo uma arte, que vai ser, inclusive, uma arte que vai ser utilizada no meu curso. Ao longo desse vídeo eu vou falar mais detalhes sobre isso. E aí eu vou começar trazendo aqui essa informação, enquanto eu vou já elaborando meu ponto de vista. Basicamente, a pergunta principal desse vídeo é a seguinte: se é possível você sair da CLT e viver por conta, ou seja, trabalhar por conta, fazer as coisas por conta própria, sem depender necessariamente de um patrão. Já te digo por experiência própria que sim, que é possível. Eu comecei, na verdade, a minha carreira como CLT. Lá atrás, como designer gráfico, foi muito interessante. Eu fiz faculdade, segui todos os protocolos bonitinho. Mas eu só fui começar a ganhar dinheiro de fato quando eu comecei a trabalhar por conta própria. Eu tomei essa decisão lá em 2020. Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu estava trabalhando mais ou menos assim no regime flexível com uma empresa. E na época, estava fazendo até bastante sentido. Só que olhando para trás hoje, eu percebi que foi uma espécie de tempo perdido. Mas na verdade eu não tinha exatamente a instrução de como que eu poderia fazer aquilo funcionar na minha vida. Na época, eu tomei a decisão no final de 2019, eu já não estava mais aguentando aquele ambiente, o clima não estava legal. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Vou chutar o pau da barraca, vou começar a correr atrás por mim mesmo. Na época, mesmo eu já sendo um designer gráfico, eu queria, na verdade, começar a vender coisa na rua. Eu falei assim: eu vou começar a vender coisa na rua. Sério mesmo, eu queria começar a vender doce na rua, bala, qualquer coisa. Para você ver o nível do desespero. Aí veio, como todo mundo já deve imaginar, veio a pandemia. E essa pandemia meio que fudeu tudo e jogou meus planos por água abaixo. Eu falei assim: não vai ter como eu trabalhar com isso, eu vou ter que repensar. E aí eu comecei a conversar com um amigo meu. E esse amigo meu, ele é um cara que hoje em dia eu nem converso mais com ele. A gente tretou feio depois. Não tem qualquer relação com isso, mas enfim, só para você entender. E aí ele começou a angariar clientes para começarmos a fazer justamente as landing pages. Na época eu não tinha exatamente uma experiência criando landing pages. Eu não era uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Então assim, eu fui meio que jogado de paraquedas. E aí no meio daquele furacão todo começou a surgir alguns trabalhos. E aí eu comecei a prestar esse serviço. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque essa curva que eu tive para poder realmente tomar essa decisão e fazer isso tem tudo a ver com o que está acontecendo e por que 30 mil vagas estão disponíveis lá nos supermercados de São Paulo. E se você for olhar no Brasil, esse número com certeza vai aumentar muito. Se você for parar para analisar, muitas dessas pessoas estão trabalhando como Uber, ou como entregadores, ou coisas que são relacionadas, porque geralmente essas pessoas não vão ter necessariamente uma instrução. Então, já comenta aqui embaixo se você tem alguma instrução, ou seja, se você fez alguma faculdade, alguma coisa do tipo, só para eu saber e ter uma base de parâmetro. E por que eu estou te pedindo isso? Porque a gente pode se aprofundar na polêmica das 30 mil vagas. Bom, estamos aí lidando com a geração Z entrando no mercado de trabalho. A geração Z, em teoria, pelo menos em teoria, né? A geração Z, ela não quer levar desaforo para casa. Então a geração Z falou assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu não sou obrigado a ficar aguentando o patrão falando no meu ouvido, enchendo meu saco. Inclusive, eu pretendo futuramente fazer um vídeo falando justamente sobre isso. Se você odeia o seu patrão, assista esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça esse vídeo, onde eu vou trazer um passo a passo definitivo para você sair da sua condição de CLT fudido, assim como eu era uns anos atrás, para poder se tornar totalmente dono do seu próprio nariz. E isso é interessante porque não é um processo fácil, ela é uma decisão difícil de ser tomada. Mas uma vez que você toma, você não consegue mais voltar para aquele lugar que você estava antes. É aquela coisa, né? Uma vez que você se expande, você já não cabe mais naquela caixinha de antes. Isso é uma coisa que acontece. A gente tem, obviamente, algumas polêmicas, eu vou falar sobre isso ainda,
principalmente a respeito de como algumas pessoas ficam tentando lutar para poder garantir o CLT. Gente, quem garante que eu quero de fato um CLT para minha vida? O CLT é uma prisão total, absolutamente total. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos começar primeiro pela questão de que as pessoas estão cansadas de ser exploradas. Eu estava falando sobre a questão dos Gen Z. As pessoas basicamente estão cansadas de serem exploradas. O que isso significa? Significa que as pessoas estão meio que revoltadas de ter que sair de casa para poder pegar a condução durante 2 horas, atravessar a cidade para chegar num posto de trabalho onde ele vai ser humilhado pelo patrão dele, onde o cara vai ter que aguentar desaforo, vai ter que aguentar cliente chato, porque esse é um problema das empresas muito grande, o de defender o cliente a qualquer custo. Eu sou da filosofia que a gente não tem que defender cliente a qualquer custo, não. A gente tem que defender o cliente de uma forma estratégica, de uma maneira inteligente. O cliente ele tem que ser o seu parceiro. Se o cliente não é o seu parceiro, vaza daqui. Eu não quero esse cara. Eu demito o cliente na tora. Não tenho medo nenhum de demitir cliente. Porque eu sei que o cliente ruim, ele vai acabar com o meu humor, ele vai destruir toda a minha ideia, tudo que eu tenho ali para poder manter o meu negócio. E a maioria dos patrões não pensa nisso. Se foca só em o cliente tem sempre razão. E isso tudo vai se acumulando para poder criar justamente esse clima. Não faz o menor sentido você ter essa ideia de que o cliente sempre tem razão. Nem sempre o cliente tem razão. Tem muito cliente cuzão por aí. Eu amo os meus clientes, obviamente. Dependo deles, obviamente. Isso não significa que, se daqui a pouco algum deles começar a agir com falta de educação ou com desrespeito comigo, eu vou demitir o cara na tora. Vou demitir o cara sem medo de ser feliz. Então, isso não é possível pro CLT médio. O CLT médio não tem essa escolha. O coitado do cara, ele vai ter que aceitar falação no ouvido. Ele vai ter que aceitar encheção de saco. E esse é um tipo de coisa que as gerações mais novas começaram a perceber que, poxa, pra que eu quero isso? Eu não quero isso pra minha vida. Sabe, eu quero qualidade de vida. Eu quero conseguir ter uma relação mais recíproca nesse sentido, e você só consegue isso com os seus próprios clientes. Você não vai conseguir isso com os clientes do seu patrão de jeito nenhum. Não tem como. Ainda mais no supermercado, né, gente? Cara, uma coisa que me indigna um pouco, tipo, quando a gente olha pelo outro lado, tem pessoas que fazem um péssimo atendimento justamente porque não tem o perfil justamente voltado para esse tipo de atendimento. Então aí é o atendimento ruim da pessoa que está trabalhando, que a pessoa está totalmente desmotivada, aquilo ali absolutamente não é o que ela quer. E do outro lado você tem um cliente cuzão, enchendo o saco. Então assim, meio que tá todo mundo errado nessa história, tá? Não tem santo. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. E aí tem um detalhe de como a geração Z encara o mercado de trabalho. Basicamente, se você for analisar, e aí você pode ver muitos especialistas falando sobre isso. Eu não sou especialista sobre isso. Eu só estou aqui dando a minha opinião, basicamente. Mas os especialistas, eles falam o seguinte, que muitos dos Gen Z, eles não querem necessariamente se focar apenas em salário. A questão não é somente o salário. Não é apenas sobre o salário. O salário, ele é um detalhe a mais que, obviamente, é muito interessante você ter um salário bom e tudo mais. Eu, por exemplo, tenho metas audaciosas, onde eu quero ter um salário legal. Só que isso não é tudo para mim. E por que não é? Porque eu preciso ter qualidade de vida. Eu preciso, primeiro de tudo, conseguir acordar. Eu sempre brinco com os meus amigos que eu gosto de ter manhãs lentas. O que é ter manhãs lentas? É você conseguir acordar no horário bom, assim, que dê pra você dormir legal. Você não precisa acordar às 6 horas da manhã pra ficar 3 horas dentro de um ônibus, perdendo tempo da sua vida. Gente, tempo é dinheiro. A vida da gente passa. Se você fica a sua vida inteira trabalhando em prol dos outros, você vai se lascar. E aí você entra naquele outro detalhe que é o seguinte. O patrão, ele não vai deixar de bancar os luxinhos dele. Na hora que a esposa dele quer uma bolsa de 3 mil reais, ele vai se negar a dar. Na hora que o filho dele quer um tênis de 800 reais, que vai ficar jogado lá, que o cara vai usar uma vez, ele vai deixar? Então, isso entra, inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre a questão da precificação, que quando eu vou defender o meu trabalho, eu defendo o meu trabalho com unhas e dentes. Eu simplesmente falo assim, olha, cara, esse preço aqui não quer pagar? Não tem problema. Vou atrás de um cliente que pague, um cliente que vai valorizar o meu trabalho, e é justamente isso que ajuda a manter o ecossistema aqui da coisa funcionando. E quando a pessoa sair do trabalho dela pensando assim, olha, eu não quero ficar trabalhando aqui em supermercado, ficar totalmente fudido, à mercê desse povo me enchendo o raio do saco, eu acho que vai ser mais interessante eu colocar essa informação aqui. Tá, próximo tópico é o seguinte, isso pode significar uma revolução dentro do mercado de trabalho, do tipo assim, olha, os patrões vão ter que começar a observar, vão ter que começar a melhorar aí a questão da carga horária, vão ter que começar a fazer uma observância de como esses funcionários estão reagindo a essas questões, porque é muito pouco provável que isso vai mudar. É muito pouco provável que as pessoas vão querer voltar a ter aquela vida fodida, aquela vida de merda, tendo que aguentar encheção de saco no ouvido. E isso vai ser bom para todo mundo, por quê?
Eu não quero necessariamente entrar no mérito da questão da inteligência artificial. Eu pretendo falar mais sobre inteligência artificial aqui e tal, mas entrar no mérito de que as inteligências artificiais vão substituir esses postos de trabalho menos rebuscados. Por exemplo, um atendimento numa loja. Se você for numa loja e você pode ser atendido por um robô, é muito mais provável e menos custoso para esse patrão colocar um robô lá. Se o cara coloca um robô lá, para ele é muito mais interessante do que despender uma pessoa somente para aquilo, por exemplo. Aquelas coisas que são mais mecânicas, é claro. Nem tudo é substituível, pelo menos não por enquanto. Só que é provável que daqui a um tempo até mesmo algumas coisas que aparentemente não são substituíveis serão. E aí a gente entra no mérito do funcionário que não quer ser substituído. Se a pessoa não quer ser substituída, ela vai ter que fazer por onde? E isso começa onde? Isso começa você sendo um ótimo profissional, um profissional que pune. O profissional que pune, eu já deixo claro aqui, é aquela pessoa que vai olhar para a prestação do serviço dela pensando principalmente em resultado do seu cliente, pensando em vendas, pensando em criação com boa qualidade, fazendo preços assombrosos dentro, claro, de uma alta qualidade. Você trabalha com boa qualidade, mas você vai entregar tanto resultado que para o seu cliente aquilo ainda é pouco. Obviamente para o cliente que vai valorizar, né, gente? Nem todo mundo vai valorizar o seu trabalho. Que fique muito claro. Isso eu passo o dia inteiro porque tem hora que a galera simplesmente não valoriza. Gente, se a pessoa não valoriza o meu trabalho, paciência. Não é cobrando X, Y ou Z que isso vai mudar. A pessoa ela não vai simplesmente alterar o seu modus operandi só porque eu estou querendo cobrar mais ou porque eu acho aquele preço justo. E isso vai trazer a necessidade, de você ter profissionais que vão tentar se qualificar cada vez mais dentro daquele contexto, ou seja, aqueles profissionais eles vão ter que tentar aprender soluções novas, profissões novas, coisas que ainda não estão no script, mas que vão entrar, coisas que ainda não estão no radar e que vão entrar. E eu sou uma das pessoas que vai te ajudar, porque eu vou te ensinar a fazer tudo isso aqui. Eu vou te ensinar a fazer páginas de venda. Vou trazer alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui já alguns prints, que é para você ver. Eu vou te ensinar a fazer tudo isso aqui para poder ser utilizado como uma profissão de fato. Eu vou ensinar uma profissão num curso que eu estou produzindo, ele está em franca produção, inclusive essa arte aqui vai ser utilizada na minha página de vendas. O link para você se inscrever vai estar aqui embaixo. Você se inscreve lá que quando as informações saírem, você vai receber todas as informações lá na sua caixa de e-mail. Tá bom? Posso contar com essa inscrição sua? Tô te esperando lá, tá? E aí, qual que é essa revolução que eu tô falando, né? Uma suposta revolução aí, pelo menos uma ideia, uma lógica de como que as coisas podem vir a ficar. A lógica em voga que as pessoas estão imaginando é justamente a ideia dos micronegócios, ou seja, dos negócios individuais. Eu, por exemplo, sou MEI. MEI seria um microempreendedor individual, que é uma pessoa que trabalha por conta e consiga um salário de 10 dígitos. 10 dígitos foi ótimo, nossa. E consiga um salário acima de 10 mil reais mensais, justamente fazendo isso aqui, para outras pessoas. Isso aqui eu estou fazendo para mim, para poder lançar esse fala e escuta, mas é porque eu precisava avançar com isso aqui, que eu estava totalmente sem criatividade. Ainda não estou 100% com a criatividade afiada para isso aqui. Porque é igual falam, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. E no meu caso, eu estou perdidinho nisso aqui porque eu preciso trazer uma coisa tonteante. Tem que ser uma coisa exuberante, incrível, inacreditável. Que minha página de vendas ela precisa vender por si só. Ela precisa ser justamente um cartão postal. E eu penso muito isso, inclusive, quando eu estou criando as informações lá para os meus clientes. Que é muito importante que as informações sejam cartões postais, ou seja, a página por si só ela já tem que vender. Toda a ideia, toda a lógica, ela já tem que ser 100% vendável. E aí você tem esse detalhe da questão dos microprofissionais. O que seria isso? Seria basicamente profissionais que vão prestar pequenos serviços e vão conseguir salários de 4, 5, 6 mil reais muito mais facilmente do que eles conseguiriam se eles trabalhassem como CLT, onde os salários são mais baixos. Isso acontece por quê? Porque no CLT você tem muitos impostos, e o patrão ele é obrigado a pagar muitos impostos. Então, nesse caso, a gente não pode simplesmente colocar a culpa em fulano, ciclano, beltrano. Gente, todo mundo está errado nessa história. Você tem, por exemplo, o governo filho da puta que só quer sugar, ele só quer tirar energia, e esse governo, ele não vai, por exemplo, deixar de cobrar aquilo que lhe é supostamente devido. A primeira coisa que tinha que ser feita é você zerar imposto para CLT que ganha menos de 20 mil reais. Não faz o menor sentido o cara pagar, sei lá, não sei se é 8%, tem uma coisa assim que o cara tem que pagar só de imposto. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, tá? Falo e reafirmo. Não faz o menor sentido. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo, aqui na caixa de comentários. E aí, quanto mais pessoas começarem a aderir isso,
os supermercados eles vão começar a observar e falar assim, eita, que a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente vai ter que se virar nos 30, nos 40, nos 50, mas da forma como está, não dá. Da forma como está, não tem como manter. E a partir daí que você vê realmente uma mudança comportamental, você vai ter uma mudança na legislação. Essas coisas são movimentos silenciosos que acontecem e que... Ai, que droga. Essas coisas são movimentos silenciosos que acontecem e que obrigam mudanças estruturais, mudanças de atitude. Sem isso, você não tem como fazer uma mudança de fato estrutural, porque são coisas que você percebe no comportamento geral da população. E eu amo quando essas coisas acontecem, porque você realmente pressiona governos, você pressiona esses cuzões, você faz essa galera ter que se mexer, sabe? E isso, para mim, assim, é completamente impagável. O próximo ponto relacionado com esse assunto é o seguinte: as pessoas querem ter mais liberdade, mais flexibilidade para trabalhar. Por exemplo, às vezes eu preciso comprar uma coisa muito urgente. Aí eu preciso, por exemplo, lá no centro da minha cidade, ou eu preciso ir no shopping, qualquer coisa assim. Eu vou sair da minha casa às 3 horas da tarde. Se eu tiver como CLT, tem como eu sair 3 horas da tarde? Se eu estiver trabalhando no supermercado, que inclusive eu tenho que trabalhar até no domingo, tem como eu trabalhar? Tem como eu sair do serviço às 3 horas da tarde? Te garanto que não. Te garanto que seu patrão ele não vai simplesmente deixar você sair a hora que você quer. Ah, porque o bonito tem que resolver tal coisa. Ih, lindinho, desculpa informar, isso não vai acontecer. Agora, você sendo dono da sua própria questão, você sendo esse microempreendedor ou sendo um microprestador de serviços, você pode ser a hora que você quiser. Você pode começar a trabalhar, se você quiser, 10 horas da manhã. Eu começo a trabalhar meio-dia, foda-se. Taquei o foda-se, não tô nem aí. Ah, que os meus clientes... Eu falo, ó, galera, desculpa aí, mas eu sou de manhãs lentas, eu sou um cara devagar de manhã, eu durmo tarde. Eu tô gravando esse vídeo agora meia-noite e 7, pra você ter ideia. Então, assim, não tem como eu fazer isso mais cedo. Eu preciso de tempo pra poder tomar um café da manhã de boa, sabe? Fazer as coisas sem pressa. Não gosto de fazer nada correndo, não nesse sentido, pelo menos, né? Às vezes a situação tá apertada porque a agenda tá muito cheia. Então aí você tem que meio que se virar nos 30. Mas, de um modo geral, você consegue ter mais qualidade de vida nesse sentido, que eu acho que é o ponto principal aqui. A questão da qualidade de vida. E essa flexibilidade, ela obviamente vem com uma responsabilidade, ou seja, eu preciso entregar resultado, eu preciso estar disponível em determinado período. Às vezes eu vou ter uma certa correria, às vezes eu vou ter que abrir mão de um sábado para ter que trabalhar, e às vezes até mesmo no domingo, dependendo da situação. Mas são situações mais esporádicas, específicas, em que eu ainda consigo ter um controle sobre elas, diferentemente de se eu for apenas um CLT. Isso está totalmente correlacionado, tá? E se a pessoa quer ser CLT ou se ela gosta de ser CLT e tudo mais, não tem problema. A minha questão não é essa de maneira alguma, porque cada um tem a liberdade para ser o que quiser. Eu sou dessa filosofia. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que gostam. Se a pessoa quer estar tranquila ali no CLT e ela acha que isso traz mais segurança para ela, cara, perfeito. Só que pelo menos eu considero que isso não é para mim. As empresas elas vão precisar se adaptar, com toda certeza. Fato é que é inegável que as empresas elas vão precisar se adaptar. Elas vão precisar tentar encontrar mecanismos que as permitam entender isso, e eu acho que as primeiras vítimas, se é que eu posso dizer assim, serão justamente as empresas que têm essa coisa do trabalho mais de base. Quando eu digo trabalho de base, seriam os supermercados, e sacolões, açougues, essas empresas assim que são microempresas, elas já são empresas muitas vezes pequenas. No caso de alguns supermercados, eles são grandes, né? Mas muitos deles não são negócios de fato grandes, negócios que de fato têm um poder de barganha muito grande. Assim como na realidade é a maioria das empresas no Brasil. A maioria das empresas no Brasil são microempresas, não são empresas gigantes, empresas grandes. E isso é uma coisa a ser considerada aí, que querendo ou não, essas empresas elas vão ter que encontrar um jeito, elas vão ter que dar os seus pulos, porque as pessoas elas vão continuar não aceitando, no caso, os CLT. De fato. E aí você se pergunta, você que está do outro lado, você se pergunta provavelmente como que você faz para você conseguir essa questão. Como que você faz para se tornar esse profissional, essa pessoa que vai ter todas as capacidades necessárias para ser autossuficiente. Ou seja, conseguir sair desse miolo e falar assim, não, eu também quero isso para mim. A primeira coisa que você vai precisar fazer é começar a observar as coisas sob a perspectiva de um profissional competente. Agora eu vou te fazer uma pergunta sincera. Você é um profissional competente? Você é de fato uma pessoa que dá para você confiar uma informação de negócio ou o que quer que seja, e você vai ser uma pessoa capaz de executar aquilo por si só?
Você depende que uma pessoa, seja um patrão, um chefe, um gerente ou qualquer coisa do tipo, te dê todas as instruções necessárias a respeito de alguma coisa. Você olhar para si mesmo e falar assim: eu sou uma pessoa que de fato depende de como as coisas são passadas para mim, ou seja, eu não sou necessariamente uma pessoa proativa ou não sou uma pessoa que busca isso ativamente. Você vai ter que mudar essa questão. E isso é uma coisa que não tem como fugir, simplesmente porque se você se mantiver com essas características de ser um funcionário medíocre e tudo mais, você só tem a perder e você dificilmente vai conseguir essa mudança estrutural que seria tão importante. Eu acho que aqui o efeito ele perdeu razão. Deixa eu tirar aqui. Acho que faz mais sentido manter assim. E quando eu digo você se tornar um profissional competente, é você começar a observar se você consegue punir, por exemplo, os seus concorrentes. O que seria punir os seus concorrentes? Eu vou te explicar. Basicamente, é você ser uma pessoa capaz de ser tão indiscutivelmente melhor que os seus concorrentes que aquele contratante ou aquela pessoa ela vai fazer toda a questão do mundo de optar por você em detrimento de qualquer outra pessoa no mercado. Né? Você vai começar a se tornar um top of mind. O que é um top of mind? É aquela pessoa que ela está no topo de pensamento quando alguém fala quero um designer gráfico. Quem que eu vou recomendar? Vou recomendar o Robson. É a partir daí que você vem ganhando recomendações. Tem outras habilidades muito importantes também, mas a principal delas é você começar a olhar para a sua prestação de serviço de uma maneira sob a perspectiva de uma pessoa extremamente competente. Se você for uma pessoa extremamente competente, você pode ter certeza que serviço não vai te faltar. Seja você um jardineiro, seja você, sei lá, qualquer coisa. Me dá um exemplo aí. Um jardineiro, um botânico, uma pessoa que faz quentinhas, que faz misto quente, uma pessoa que faz cafezinho com bolo para vender na esquina, qualquer que seja, se você não for competente, não vai adiantar. Não é só você simplesmente chegar lá e querer prestar o serviço de qualquer jeito. Por quê? Se você presta o serviço de qualquer jeito, você vai se queimar com aquele cliente ele não vai te recomendar. E para nós que trabalhamos com isso, a recomendação ela é muito importante. Eu estou num momento aqui no meu negócio em que a recomendação ela vai começando a deixar de ser tão relevante para mim, mas em todo momento ela sempre foi muito importante, justamente porque sem recomendação eu teria que investir em outras coisas que talvez no começo de um negócio não faria sentido eu investir. Isso iria me consumir muito dinheiro e tudo mais. Estou falando aqui basicamente de tráfego pago, tá? Mas só para você entender a lógica. Eu precisaria de, antes de mais nada, investir em coisas... Eu vou tirar isso aqui, não gostei. E aí você pensar, por exemplo, no retorno que você traz para o seu cliente é absolutamente crucial. Você ser essa pessoa que vai trazer muito retorno para o seu cliente, que o seu cliente ele vai poder confiar veementemente em você, a ponto dele poder te recomendar acima de qualquer coisa, e ele olhar para você e falar, caramba, essa pessoa é extremamente competente, faz todo sentido para mim que eu contrate ela, ou enfim, que eu continue ali, e a partir daí que você vai montando a sua carteira de clientes. Isso tem absolutamente tudo a ver com o tema aqui do canal, eu ensino design gráfico e sobre construção de sites, landing pages e etc. Então, eu vou te recomendar de novo a você seguir o canal, se esse assunto é interessante para você. Eu sei que isso pode não ser exatamente muito óbvio num primeiro momento, mas, apesar de eu estar ensinando design gráfico, eu vou trazer outros assuntos que são correlatos aqui. Tá? Assuntos que têm tudo a ver com isso e que podem, com toda certeza, te ajudar. Mesmo que não seja no Fala Escuta, mesmo que seja em outros quadros que eu pretendo criar aqui, outras questões que eu pretendo trazer, você pode ficar tranquilo que qualidade não vai faltar. Eu pretendo fazer um vídeo aqui mostrando a rotina de um design gráfico durante um dia, que vocês vão ver isso em detalhes, tá? Em absolutos detalhes. Mas basicamente eu acordo por volta ali de umas 10h30 da manhã, aí eu vou tomar meu café da manhã. Eu gosto de tomar meu café da manhã bem tranquilo. Mentira. Eu acordo já assim, falando, ah, meu Deus, meus clientes estão mandando mensagem, deixa eu correr aqui para poder ver o que eles querem. Aí aquela caralhada de mensagem no WhatsApp. Você abre o WhatsApp, só mensagem. Aí mensagem atrás de mensagem. Você fala, meu Deus, é agora que eu vou fazer? Tem 80 coisas para fazer no dia. E o dia só tem 24 horas. Eu sou só um proletário, velho. Isso não, cara. Só que aí o dia vai passando, as coisas vão acontecendo. E mais tarde, por exemplo, eu vou na academia. Mas geralmente eu vou na academia mais à noite. Então acho que dá para perdoar, né? Eu tenho que começar os meus trabalhos. Então eu começo os meus trabalhos ali por volta de umas 11h30, por aí. Começo a produzir. E aí eu tenho que levar em consideração a produção mesmo. Fazer e tal, tudo que precisa ser feito.
para que eu consiga entregar o resultado do meu cliente. Geralmente os prazos eles são um pouquinho apertados. Isso aqui eu estou sendo extremamente generoso, porque dizer que os prazos são um pouquinho apertados é ser muito gente boa. Os prazos, no geral, eles são bem apertados. Então, eu tenho que entregar páginas com muita qualidade e, mesmo assim, com pouco tempo disponível. E o que isso significa? Significa que eu tenho que ralar peito, sabe? Usar a criatividade, quebrar pau, usar a inteligência artificial. Alguma coisa precisa ser feita, porque esses resultados eles têm que sair. E esses resultados eles estão diretamente ligados à minha capacidade de fazer mais de 10 mil reais por mês, trabalhando totalmente de casa. E aí parece bizarro falando isso, né? Tipo assim, como assim? A pessoa faz 10 mil reais por mês trabalhando de casa? É isso mesmo. Alguns meses é até mais do que isso. Bem raramente fica abaixo disso, mas assim, é muito raramente, sabe? Só acontece naquela situação assim que, sei lá, o Papa Francisco decretou. Mas, enfim, no geral, esse é um resultado que eu consigo sim, tranquilamente, apenas com a prestação de serviço trabalhando de casa. Eu não vou considerar aqui os meus custos, porque os meus custos, eles vão diminuir esse lucro. Então, eu não posso ser hipócrita de falar que isso aqui é tudo lucro, porque não é. Tá? Então, tome um pouco de cuidado com quem disser que é só lucro, porque não é só lucro. Tem coisas ali que você precisa pensar como negócio também e desenvolver esse raciocínio de negócio. E não é uma coisa simples, não, tá? É uma coisa um pouco complexa que demanda um pouco de atenção aí da nossa parte. Mas, basicamente, resumo da ópera, eu consigo produzir as minhas artes de tarde. Chega um determinado período da tarde que eu já estou completamente morto de sono, porque eu nunca vi uma pessoa ter tanto sono de dia. Meu Deus do céu, gente, se alguém tiver alguma fórmula para você não sentir tanto sono durante o dia, por favor, me passem. Me passem a fórmula aqui embaixo, porque eu vou querer saber. Eu sinto muito sono de dia e tem dia, cara, que assim, eu fico estressadíssimo com isso. Porque é muito complicado para mim, sabe? Eu amo dormir, mas na hora que eu falo assim, gente, eu preciso produzir os meus conteúdos, eu preciso, sabe, produzir as questões aqui, porque senão os meus clientes vão me esganar. O cara quer a página para outro dia, eu tenho que me virar aqui, entende? E isso faz parte totalmente aí desse contexto geral, tá? Aí, durante a tarde, eu vou almoçar, eu almoço aí por volta de 2 horas da tarde, sim, eu almoço bem tarde. Eu sei que é muito tarde, Robson, mas conversa com o Robson enfim, não conversa comigo. Depois disso, eu volto a produzir. Tira um cochilo de tarde ali, um cochilo de meia hora a 1 hora, às vezes. É um cochilo reparador, gente, é uma coisa maravilhosa. Eu falo assim que isso é uma das coisas que mais me deixam feliz em ter essa flexibilidade, essa possibilidade. Porque, nossa, cara, é chatíssimo você não poder tirar um cochilo. Eu lembro que eu trabalhava naquela empresa que eu te falei, que eu trabalhei em 2019, antes de sair, eu tinha que ficar forçando, porque eu ficava com muito sono, porque eu dormia tarde, eu tenho uma dificuldade em me adaptar aos horários convencionais, que a maioria das pessoas acaba sendo obrigada mesmo a ter que seguir. Aí eu ficava, caramba, eu não consigo. E eu simplesmente ficava lá pescando em frente ao computador assim. E a minha ex-patroa, ela trabalhava bem em frente, então era uma situação muito chata. E eu precisava daquele emprego para poder pagar o meu aluguel, porque o meu aluguel era caro, a situação não era fácil. Então, assim, eram situações realmente bem complexas que eu tinha que passar, que hoje em dia eu não tenho mais que passar. Você não tem necessariamente patrão trabalhando como autônomo. Você tem, na verdade, a ideia de que você tem os clientes e são os clientes que vão sustentar essa cadeia, essa base para você. É muito importante você ter a consciência de que manter esse cliente é muito importante. Esse cliente é literalmente o seu ganha-pão, então você precisa ter esse cara por perto, entender as necessidades dele e estar sempre disponível para ser aquela pessoa que vai ajudar ele nas situações em que aquilo demandar. Mas no geral, você não ter necessariamente um patrão é totalmente diferente justamente por isso. E ter essa consciência também é muito importante. Aí, mais à tarde, durante a noite, eu vou para academia, e aí nesse caso é necessário sim você fazer um exercício físico, sabe? Você ter ali essa regularidade, porque isso também conta. É muito importante você pensar na sua saúde. E tem um detalhe que é o seguinte: nunca negligencie a sua saúde em favor de dinheiro, de patrão. Porque o que não faltam são pessoas que estão, por exemplo, deixando de ir no banheiro, tendo problemas urinários, e tem notícias sobre isso, porque as pessoas não estão podendo ir no banheiro porque os patrões não estão deixando. Gente, desculpa, mas isso é desumano. Você não faz isso como ser humano, é uma outra pessoa que está ali. Você vai foder a saúde daquela pessoa em troca de um salário que geralmente é uma mixaria, sabe? Então, assim, para mim são coisas que são absolutamente inconcebíveis e que eu não preciso me preocupar justamente por quê? Porque eu sou autossuficiente.
E aí você ser autossuficiente tem esse detalhe. Inclusive, eu preciso deixar muito claro aqui que essa rotina e essa questão não é para todo mundo, até porque olha a hora que é e eu estou aqui trabalhando, fazendo isso relativamente feliz, tentando fazer o meu canal acontecer. Vai demorar muito para isso acontecer? Talvez, mas eu não posso deixar que isso me abale ou que isso seja contraproducente para mim. Correto? E aí, falei todas as partes boas, reclamei aqui de cliente ruim, de patrão ruim, de funcionário ruim, porque tem de tudo nessa vida. Igual eu falei, ninguém é santo, não é verdade? Só que tem mais um detalhe, que é um detalhe muito importante, que é, quais são as dificuldades de se trabalhar com isso? Existem inúmeras dificuldades de se trabalhar com isso, e aqui eu vou listar algumas, para caso você esteja pensando, para caso depois desse vídeo catastrófico você ainda esteja pensando, insistindo. Gente, espera que tem alguma coisa errada aqui. A primeira dificuldade mais importante é que você precisa ter provisão. Você precisa lembrar que vai ter mês que você vai vender bem e vai ter mês que você não vai vender tão bem. Eu consegui uma forma de conseguir uma espécie de recorrência, porque eu fui muito atento lá atrás a como montar essa questão e estar atento a isso. Só que a maioria das pessoas não vai estar atenta. Por exemplo, fazer uma provisão. Por exemplo, pensar que no mês seguinte as coisas podem virar e aí você não vai ter cliente. E aí como é que você vai fazer sem cliente para poder pagar as contas? Os boletos eles não vão parar de chegar. Você concorda comigo? Que os boletos eles sempre vão estar chegando. Se os boletos sempre vão estar chegando, você precisa do quê? Você precisa ter a inteligência emocional de deixar tudo certo para que você não passe perrengue. E a maioria das pessoas acaba passando perrengue e nessa acaba tendo que voltar para o mercado formal, tá? E obviamente que você também tem que lembrar de fazer o MEI e tudo mais, isso é um detalhe importante para você justamente assegurar a sua aposentadoria. Eu nem cheguei a arranhar a questão aqui de aposentadoria, que eu pretendia falar sobre isso no vídeo, mas eu desisti da ideia. Não é o que eu pretendia para mim aqui nesse momento. Uma outra dificuldade que você pode ter é justamente a de conquistar os seus primeiros clientes. Você precisa lembrar que você tem que não somente ser capaz de produzir o seu serviço, mas também ser capaz de vender esse serviço. Você precisa ser capaz de... Ô, caçamba! Não tá achando o trem. Ih, achou. Tava lá em cima. Você precisa ser capaz de vender o serviço. Você precisa ser capaz de angariar clientes. Você precisa aprender as técnicas de venda. Aprender a ter habilidades de venda. Isso é uma dificuldade para a maioria das pessoas, porque às vezes a pessoa é até boa em fazer uma coisa, só que aí chega na hora de vender, o calo aperta. Aí a pessoa vai falar assim, ih, não sou bom com isso não. E lembrar de colocar isso na balança é muito importante, porque senão você vai achar que simplesmente largar o seu emprego para poder viver fazendo algo que você quer, ou para poder ser dono do próprio nariz, chega lá e você vai sentar na graxa. Por quê? Porque você não vai ser capaz de conquistar os clientes, ou você não vai ter as capacidades necessárias. Então talvez a principal dica que eu posso dar é faça cursos. Não é porque eu vendo cursos, não. É porque você de fato fazer cursos e correlatos, não somente o curso que vai te ensinar a parte da profissão em si. Eu vou, obviamente, ensinar a parte da profissão e a parte estratégica, porque eu sei que isso é uma necessidade totalmente pertinente. Você ser capaz de ter clientes é absolutamente essencial e a maioria das pessoas meio que negligencia isso. É uma coisa que, obviamente, me incomoda muito. Uma outra dificuldade muito importante é a questão dos investimentos iniciais que você vai ter para você começar a fazer, por exemplo, essa prestação de serviço. E por quê? Quando se fala em investimento inicial, e aí você tem que pensar no seu investimento inicial com o objetivo de justamente você ter um retorno sobre esse investimento, que é o que nós chamamos de ROI, né? Lembra lá do Roy Mustang? Pois é, o ROI, ele vai ser o carinha que vai te ajudar a ter justamente isso. Não deu certo isso aqui, gente. Espera aí. Não funcionou. Vamos de novo. E essa é uma dificuldade, porque muitas vezes o cara ele não tem dinheiro nem para se sustentar, então quem dirá que ele vai ter dinheiro para poder começar a prestar algum serviço por aí. Bom, por enquanto vai ser isso aqui mesmo. O que você achou desse vídeo? Você acha que as opiniões que eu dei nesse vídeo fazem sentido? Se elas fizerem sentido para você, comenta aqui embaixo. Se você já é uma pessoa que é um autônomo, que presta serviço, ou se você é uma pessoa que pretende seguir isso, ou que pretende sair da CLT, qualquer que seja, comenta aqui embaixo para mim. Você provavelmente está querendo ver o resultado final disso aqui, né? Eu vou exportar que vai ficar mais fácil para a gente ver. Este é o resultado final. O que você achou? Você gostou? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre esse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você. Se ele tiver feito sentido, já se inscreve aí no canal. Clica no sininho das notificações. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo e